Capítulo 5. Eu ouvi a voz de Deus. Eugene Yushek volta a andar. O cavalheiro, jovem e de boa aparência, entrou orgulhoso no Hospital das Crianças em Pittsburgh. Chegou ali por ter consulta marcada com um médico de excelente reputação. Tratava-se de uma ocasião muito importante na sua vida, pois faria seu exame físico visando a sua entrada na Força Aérea dos Estados Unidos. O jovem voltava ao médico que o tratara quando fora acometido pelo mal de Purdy aos 9 anos de idade. Nenhum membro da família Yushek se esquecerá daquele ano que Eugene, o mais velho dos seus 3 filhos, completou 9 anos. No dia seguinte ao Natal de 1949, a senhora Yushek foi ao centro da cidade para aproveitar as ofertas nas liquidações pós-natalinas. Deixou Eugene e seus irmãos mais novos aos cuidados de um rapaz de 16 anos de idade que com frequência cuidava deles quando ela se ausentava por algumas horas. Quando ela chegou em casa no fim daquela tarde, os meninos a cumprimentaram com sua animação usual e falavam pelos cotovelos a respeito das diversões que tiveram com o seu ama-seca, principalmente a respeito da brincadeira gostosa que ele e Eugene fizeram, um tipo de cabo de guerra com as pernas amarradas com um cinto para ver quem puxaria com mais força. Não se sabe ao certo se essa brincadeira teve alguma responsabilidade pelo que aconteceu, mas 2 dias depois Eugene começou a mancar. A senhora Yushek perguntou-lhe se sua perna doía e quando ele respondeu que não, ela ficou despreocupada. Quem conhece meninos sabe que eles estão constantemente em aventuras e que brincam de modo agressivo, de modo que a mãe de Eugene naturalmente pensou que o filho tinha somente uma contusão na perna. No entanto, ele continuou a mancar e, evidentemente, depois de várias semanas, a mãe ficou preocupada quando a situação parecia piorar. Então, ela o levou a despeito dos protestos dele. Mas, mãe, não tem nada doendo. Ao médico da família, que imediatamente chegou à mesma conclusão que a senhora Yushek, sem dúvida, era uma simples contusão. 2 semanas mais tarde, no entanto, Eugene, vindo da escola para casa, reclamou de dor no calcanhar. Sua mãe examinou com cuidado seu pé, mas não viu o mínimo sinal de qualquer lesão. Durante os dias seguintes, Eugene reclamava cada vez mais de dores no calcanhar. Sua mãe observou que ele pisava em falso, pelo menos nunca deixava o calcanhar tocar no chão. Ela o levou de novo ao médico da família, que solicitou radiografias. 2 dias mais tarde, profundamente preocupado, o médico declarou que Eugene sofria do mal de Purdy. Diante das perguntas da mãe preocupada, o médico explicou que se tratava de uma enfermidade que provoca mudanças na cabeça do fêmur, osso da coxa, que resulta em deformidade. Pediu insistentemente que ela marcasse uma consulta imediata com um especialista em ortopedia no Hospital das Crianças. Dentro de poucos dias, Eugene e sua mãe estavam sentados no consultório do especialista. O médico fez um exame cuidadoso do menino e depois convocou outro ortopedista para a avaliação.
Eles conferenciaram por alguns minutos e depois disseram à senhora Yushek que seu filho teria de ser hospitalizado imediatamente. Ressaltaram algo que ela não havia observado antes. A perna esquerda do menino tinha um desenvolvimento menor comparando com a direita e já estava cerca de 4 centímetros mais curta. Durante os 10 dias de hospitalização, foram feitas mais radiografias. O diagnóstico foi confirmado sem qualquer sombra de dúvida. E o menino fez tração, mas não surtiu efeito na perna encurtada, de modo que foi engessado desde o peito até os dedinhos dos pés e teve permissão de sair do hospital. Isso aconteceu em fevereiro e 4 meses depois ele voltou ao hospital, onde foi retirado o gesso e foram feitas mais radiografias. Em seguida, foi engessado de novo e deveria permanecer assim até o mês de agosto. Foi em fins de junho que a senhora Yushek ficou sabendo pela primeira vez dos cultos realizados no salão Carnegie. Uma vizinha me aconselhou a ouvir o programa pelo rádio, disse ela, e depois enviar o meu pedido de oração. No dia seguinte, comecei a escutar e iniciei meus jejuns e orações em favor da cura de Eugene. No dia 1º de agosto, ela levou o filho para fazer mais radiografias. Foi então retirado o gesso e ele recebeu um aparelho ortopédico. Já tinha sido bastante ruim ficar engessado durante o calor escaldante daquele verão, mas o aparelho, que se estendia desde os quadris do menino até os dedinhos dos pés, e que pesava 7 quilos, era ainda mais desconfortável. Eugene, incrivelmente paciente durante todo esse período, sem nunca se queixar, e que até mesmo fazia tentativa de jogar beisebol com a turma, engessado e usando muletas, agora implorava a sua mãe: "Mamãe, por favor, não posso ter o gesso de volta em vez desse aparelho?" Esse pedido do filho sensibilizou muito o coração da mãe, principalmente tendo em vista o fato de que era provável que ele precisasse usá-lo durante o restante da sua vida e que a sua perna, a não ser que Deus tocasse nela, poderia piorar progressivamente, continuando, conforme já começara, a ressecar até ficar totalmente inútil e deformada. No último dia de agosto, ela foi sozinha, pela primeira vez, a um culto no auditório Carnegie. Até então, eu só frequentara a minha própria igreja e nunca tinha visto um culto religioso como este, disse a senhora Yushek com um sorriso, e nunca sequer ouvira falar da experiência do novo nascimento. Gostei do culto, mas não entendi nada a respeito. Mesmo assim, senti naquele auditório algo que nunca sentira antes e queria voltar e aprender mais a respeito. Na semana seguinte, a senhora Yushek levou Eugene com o aparelho ortopédico e tudo mais. Outras pessoas foram maravilhosamente curadas naquele dia, mas não Eugene. Conforme diz a senhora Yushek, ainda me faltavam muitos conhecimentos a respeito de todo o assunto. Era tudo totalmente novo para mim.
No começo de outubro de 1950, a senhora Yushek levou Eugene de novo ao Salão Carnegie. Atrasaram-se um pouco na chegada ao culto e não conseguiram um lugar, de modo que ficaram encostados na parede do fundo extremo do auditório. E de repente aconteceu. A perna esquerda de Eugene começou a dar repuxos. O poder de Deus estava passando por ela. A senhora Yushek deu uma olhada rápida no filho e viu seu rosto radiante. Abraçou o menino bem apertado e começou a chorar. Então, de repente, percebeu o que faltava fazer. O assunto era entre ela e Deus. Precisava ter fé suficiente para crer em Deus até o ponto da ação, a ação da parte dela. Orou rapidamente e, antes de chegar ao fim, sabia que Deus lhe concedera a fé necessária. Segurando a mão de seu menininho, a senhora Yushek o levou até a sala de estar das senhoras. Disse-lhe que esperasse ali por um momento e foi procurar um porteiro. Foi até o primeiro que encontrou e lhe pediu uma chave de fenda. Sem demora, ele achou uma. Ela o agradeceu e a levou à sala de estar. Ali, com uma oração nos lábios, desparafusou o aparelho do sapato esquerdo do filhinho e o removeu. Depois, fê-lo tirar os 2 sapatos e pediu que andasse atravessando a sala espaçosa. Ele a atravessou sem dificuldades e sem o mínimo sinal de mancar. Depois ela o colocou em pé diante dela e percebeu o que acontecera. A perna esquerda aumentou milagrosamente até completar os 4 centímetros que faltavam e ficou exatamente igual à perna direita. Voltaram para casa a pé, juntos com a senhora Yushek, carregando o apoio ortopédico. Na manhã seguinte, ela telefonou ao médico e ele ficou completamente estupefato ao ouvir o que ela fizera. O médico lhe disse que a remoção do aparelho causaria danos incalculáveis ao filho e tiraria qualquer esperança que pudesse haver de alguma possível melhora futura. A senhora Yushek ficou francamente aterrorizada e durante as semanas que se seguiram, envolveu-se no mais terrível conflito interior que já enfrentara. Agira pela fé e mediante a fé. Acreditava totalmente no poder de Deus para a cura. Sabia ainda que Deus tocara em Eugene, mas, segundo ela disse a si mesma, sabia que Deus também opera através dos médicos. Talvez ela devesse prestar atenção àquilo que os médicos lhe diziam. Durante as semanas que se seguiram, ela colocou o aparelho ortopédico de volta e depois o tirou, pelo menos 1 milhão de vezes, na linguagem dela. Quando falava com os médicos, ela o colocava e depois de orar com fervor, ela o tirava. Certo dia, quase imediatamente depois dela ter colocado o aparelho, surgiram furúnculos na perna do menino. Tratava-se de Deus falando, ela disse, e agora sei disso, mas na ocasião fiquei por demais perturbada, insegura e assustada para ouvir. Então, ela tirou o aparelho da perna de Eugene até desaparecerem os furúnculos e depois o recolocou. Dessa vez, a perna, quase imediatamente e sem causa que se possa determinar, ficou preta e azul com hematomas. Finalmente, disse ela, consegui ouvir a voz de Deus. E percebi a presença da sua mão em tudo. Tirei o apoio de uma vez para sempre e nunca mais o coloquei. Depois de tomar a decisão firme de realmente crer em Deus no tocante à cura de Eugene,
parei de sentir medo. Essa perna, desde o primeiro instante em que ela removeu o aparelho no auditório, 12 anos antes, permanece perfeita. A pedido dos médicos, a senhora Yushek levou Eugene em intervalos regulares para avaliação, check-up. Ficaram atônitos diante da cura dele e reconheceram que se tratava de um milagre. 3 anos depois da cura, ela recebeu algo que passou a ser uma das suas posses mais preciosas. Uma carta datada de março de 1953, assinada por 2 excelentes ortopedistas que tinham atendido ao seu filho. Pediram que ela levasse Eugene de volta ao hospital e se ofereceram para pagar as despesas envolvidas, a fim de que ele ajudasse ao que não tinham fé para crerem na cura divina e lhes provasse que o poder de Deus para curar era real. O senhor e a senhora Yushek doaram ao hospital o aparelho ortopédico que seu filho usara durante tão pouco tempo antes da sua cura. Eugene fez o curso superior em Warrensburg College, onde fazia parte do time de beisebol e conquistou o troféu de campeão de luta livre na sua classe. Depois disso, ele resolveu servir na Força Aérea dos Estados Unidos, onde as exigências físicas são provavelmente mais rigorosas do que qualquer outro campo de atividades nos Estados Unidos. Antes de o aceitarem em outubro de 1961, disseram que ele consultasse os médicos que lhe deram tratamento para o mal de Purdy e fizesse uma radiografia. Estava tudo em ordem. Eugene agora é membro da Força Aérea e serve na divisão de Códigos Secretos. Ao analisar esta história do poder de Deus, eu afirmo com convicção: Deus é um Deus de milagres e eu creio em milagres. Meu amigo, você também pode dizer que acredita em milagres? Aleluia. Amém.